A graça e a paz, povo de Deus. Em primeiro lugar, eu quero aqui desejar a todos uma paz do Senhor Jesus, um bom dia. São exatamente aí 12h08, nessa data do dia 11/7/2026. Amém? Meus amados irmãos, em primeiro lugar, gostaria de desejar a todos um bom dia, uma paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito do Espírito Santo de Deus, né? E o tema vai ser revelando uma ação divina, o Espírito Santo e suas características. Mas vamos escutar esse louvor aqui, irmão, que eu achei bonito. Pô, se você quer começar a vender online, não Glórias sabe. a Deus. Para que assim nós logo em seguida viemos a oração e trazer esse estudo. Amém? Deus possa te abençoar essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Pro céu não é prioridade estar na roda. Do que importa estar em alta aqui, se na verdade está embaixo ali. Meu Deus, supervalorizaram a aprovação terrena. Eu Quero estar em alta com Deus, pois tudo aqui é vão e passageiro. Eu quero uma vida aqui que condiz condiz com o reino lá no céu. Eu quero estar em alta com Deus. Pois o lugar mais alto é o céu. Me vejo cantando, adorando eternamente. Lá no céu, eu quero estar em alta. No céu, pois o lugar mais alto é o céu. Me vejo cantando, adorando eternamente. Você consegue imaginar isso? Que coisa linda! Eu quero estar em alta com Deus, pois tudo aqui é vão e passageiro. Eu quero uma vida Aleluia. aqui Que condiz com o reino lá no céu. Eu quero estar em alta, pois o lugar mais alto É o céu, me vejo cantando, adorando eternamente lá no céu. Eu quero estar em alta no céu, pois o lugar mais alto é o céu. Me vejo cantando, adorando eternamente. Não haverá mais comparação. O céu é o lugar onde a vaidade perde espaço para a eternidade. Não haverá mais competição. Vale o valor da visualização. A única coisa que eu vou compartilhar é a minha adoração. Aleluia! E não vos conformeis com as coisas deste mundo. Sabe por quê? Porque vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. Imagina você ser reconhecido aqui e quando a trombeta tocar, Jesus dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Imagina essa situação, imagina a dor. Então que nós possamos estar em alta com Deus, que nós possamos. Eu não sei você, mas eu quero andar em ruas de ouro e adorar o Deus Todo-Poderoso. Lá no rebanho, Eu quero estar em alta com Deus. pois o lugar mais alto é o céu. Eu me vejo cantando, adorando eternamente. Lá no céu, eu quero estar em alta, pois o lugar mais alto é. Eu me vejo cantando, adorando
Glórias a Deus, irmão. Esse hino aí, ele é um hino profundo, aonde vai nos ensinar que nós precisamos de estar em alta com Deus, né, irmão? Nessa terra, tudo é passageiro. Aí os homens aqui querem se apegar a coisas humanas, só que se esquece que lá no céu um dia Deus pode te rejeitar. Amém? Tremendo. Irmão, vamos aqui fazermos uma oração específica para que assim Deus se faça presente. Pai bendito, quero te dar graça por nessa manhã estar aqui, Pai, para poder estar gravando esta live, para que sim, vidas, Deus, venha ser edificado por intermédio da tua palavra. Pai, toma à frente a direção desse estudo em nome de Jesus. Meus amados irmãos, bom dia a todos mais uma vez. A paz do Senhor Jesus, que o Eterno nessa manhã de Shabat venha poder estar abençoando as suas vidas. Hoje nós vamos falar aqui, tem muito estudo, irmão, para a honra e glória de Jesus, sobre algumas ações do Espírito Santo de Deus, né? Então nós vemos que tricotomia, corpo, alma e espírito, dicotomia, corpo e alma, louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que a Trindade, ela existe, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo, irmão? Pai. Nós sabemos que Pai é Deus. Espírito é que está ligado à nossa alma, no nosso sentimento. Santo, por que ele se torna santo? Porque pertence a algo que é sagrado. Espírito Santo. O Espírito que está em nós não é nosso, vem de Deus, né? E faz parte de Deus. Mas para que esse Espírito, quando nós morremos aqui e deixamos essa natureza carnal, pecaminosa, e nós venhamos se apresentar diante de Deus, nosso espírito tem que estar limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, Espírito ligado ao homem, né? A segunda pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Louvado seja o nome do Senhor. E Santo porque não é nosso, vem de Deus. Mas como é que o Espírito pode estar ligado a uma alma? Porque a alma fala de sentimento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, como seres humanos, temos sentimentos bons, temos sentimentos ruins. Louvado seja o nome do Eterno. Quando nós escolhemos, irmão, o caminho da maldade, a Bíblia fala que há caminho que para o homem parece perfeito, mas no final dele é a morte. E a pior coisa é morrer sem Deus. Mas há o único caminho que leva a Deus, que é o caminho estreito. Louvado seja o nome do Eterno. Então, irmão, nós precisamos procurar seguir o caminho do bem, para que nosso espírito venha estar limpo e nós se apresentamos diante do nosso Criador. Amém? Vamos para o estudo da palavra do Senhor. O Espírito Santo e as suas características. O que caracteriza? A característica nada mais é do que a qualidade. Deus que é uma igreja que tem a quantidade, mas que tem a qualidade. A igreja pode estar lotada, mas se ela não tiver qualidade, ela não é igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dado o nome do Eterno. Meus amados irmãos, a igreja de Deus, para receber a presença do Espírito, ela tem que estar pura. Tem que estar sem fofoca, sem divisão, porque Deus nunca operou e nem opera no meio da divisão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, Deus ele é fiel. Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, mas para Ele cumprir, temos que fazer por onde? O processo é dolorido, o processo é espinhoso. Vem pedrada, vem calúnia, vem afronta, mas um dia eu te garanto que tu morarás no céu. Procura o caminho certo. Eu sei que muitas das vezes dá vontade de fazer justiça com a nossa própria mão,
por a gente estar nesse corpo aqui, né? Mas fiel é Deus, irmão. A Bíblia diz que não fará Deus justiça a seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele de dia. Não, a gente não está clamando ao homem, não. A gente está clamando a Ele. E tem o hino da Cassiane que diz, né? Deus não rejeita a oração. Por quê? Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta. Vou ficar no sofrimento. E acabou por aí. Vamos para a palavra de Deus, irmão. Então, característica é qualidade. Característica é aquilo que define uma pessoa, né? Sabemos nós que tem muitos que vivem de aparência, mas naquele grande dia, como diz esse louvor, né? Deus pode te rejeitar. Qual é a primeira característica do Espírito Santo? Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo, ele é chamado como Espírito de Deus. Deus, ele é um ser supremo, está acima de tudo, Pai de Jesus, uma teofania, manifestação visível de Deus, né? O ateu fala que Deus não existe, mas sempre chama por Deus na hora da morte, pensamento, né? E uma das provas maiores que Deus existe é você fazer isso aqui, ó: respirar e transpirar, porque o fôlego que está nosso não é nosso, é de Cristo, é de Deus, né? E uma hora Ele sopra. Louvado seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então, Gênesis 1, versículo 2 vai dizer assim, ó: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito ele é de Deus. O Espírito habita naquilo que está vazio. Vazio. Uma coisa é você ter o Espírito de Deus, e a outra coisa é você ser selado com o fogo do Espírito. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Deus, ele é um ser grande. Deus, ele é um ser precioso. Todos nós temos o Espírito de Deus, né? E a outra coisa é você ser selado, batizado. São duas coisas distintas. Então a primeira característica é que o Espírito é de Deus. O Espírito é de Deus e não do homem. Segunda característica está lá em Juízes capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Vamos lá para o livro de Juízes. Josué. Juízes capítulo 3. Estou um pouquinho resfriado aqui, mas Deus vai dar vitória. Juízes capítulo 3, versículo 10. Diz assim: veio sobre ele o Espírito do Senhor. Mais uma vez ele afirma que o Espírito é de quem? Do Senhor. E ele julgou Israel, saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataí, e rei da Mesopotâmia, contra a qual prevaleceu. Bom, segundo lugar, o Espírito do Senhor, ele faz o quê? Ele capacita líderes. Só que aí eu quero abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa. O Espírito do Senhor, ele vem de Deus, e o Espírito também capacita os líderes. A Bíblia fala que quando Deus chama alguém, ele capacita. Nenhum líder, estou falando de liderança aqui, é levantado por conta própria. Foi Deus que levantou o líder. E se estão te desprezando como líder, eles vão prestar conta diante de Deus. Ninguém faz nada por conta própria. Tem até um corinho de fogo que diz assim, ó: se Deus puxar a tomada, não prega, não conta, não faz mais nada, irmão. Porque se você não tiver a presença do Senhor que te capacita,
e o Espírito de Deus, irmão, você não é nada diante da palavra do Senhor. Louvado seja o nome. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele capacita líderes. É o Espírito que nos capacita, irmão. Sem a presença do Espírito de Deus, nós não somos nada. Nada. Terceira característica, o Espírito de Deus é a palavra de Deus. Como assim? Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Esdras. Glórias a Deus. Santo seja o nome do Senhor. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Esdras 5, 1. Glórias a Deus. Deixa eu procurar aqui. Para que Esdras capítulo 5, versículo 1. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel que estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esdras capítulo 5, versículo 1. Vemos então que o Espírito de Deus estava sobre Israel, né? Então, o Espírito de Deus que estava em Israel estava com a palavra de Cristo. Vamos para a primeira, segunda, terceira, quarta característica do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, ele cumpre profecias. Isaías capítulo glória a Deus. Isaías capítulo 61, versos 1. Glória seja dada ao nome do Eterno. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os cativos contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então o Espírito do Senhor, ele cumpre profecia. Irmão, se foi Deus que te chamou para uma grande obra e você está sendo rejeitado, pisado, humilhado, irmão, se no teu ministério não te aceita, Deus vai trazer pessoas de longe para aceitar teu ministério. Já escutei muito testemunho assim. Faça somente a obra de Deus, irmão, não se preocupe. O único mandamento que Jesus deixou é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Compra folheto e sai evangelizando na rua, irmão. Deus, ele é um Deus que está vendo tudo. Deus, ele é um Deus que está sondando tudo. Então a palavra de Deus vai ter que ser cumprida. Se Deus tem uma promessa, se Deus tem uma obra, uma hora se cumprirá aquilo que Deus te prometeu. Deixa o homem fazer o que ele quer, irmão. Nada passa oculto aos olhos do nosso Criador. Louvado seja o nome do Eterno. Primeira, segunda, terceira, quarta característica. A quinta característica